Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo à temporada 2024 do programa Simpósio de Doutrinas Bíblicas, que visa dar suporte a este evento tradicional e tão esperado, tão aguardado da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, liderada pelo nosso pastor-presidente, o pastor Ailton José Alves, em nome do qual e da Igreja damos as boas-vindas a você e a sua família. Este ano abordaremos uma lição muito interessante. Vamos falar sobre propósitos da vida cristã. Vamos analisar a vida do profeta Daniel, mais especificamente os vários episódios narrados por ele mesmo em seu livro, para aplicarmos os seus ensinos em nossa vida cotidiana, em nossa caminhada espiritual. Então vamos começar, vamos orar e vamos pedir a graça de Deus, a ajuda de Deus para nos guiar nesses estudos. Ore comigo. Pai bendito, Pai de amor, te damos graças por esta oportunidade que teremos de aprender da Tua Santa Palavra, para que melhor possamos Te servir e crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Pedimos a inspiração do Espírito Santo para tudo que fizermos, em nome de Jesus. Vamos para a nossa primeira aula? Vamos lá aprender a Palavra de Deus. Meus queridos irmãos, como dissemos, estaremos começando hoje a analisar as lições do nosso Simpósio de Doutrinas Bíblicas, temporada 2024. Eu tenho aqui em minhas mãos um exemplar da revista, a revista que será usada no simpósio, certamente você tem o seu exemplar, e eu te convido a juntos entendermos os propósitos da vida cristã durante esses dias que estaremos analisando as lições. Será de bênção para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. E conosco hoje, para abordar a primeira aula, temos aqui o pastor Samuel Albuquerque, que é pastor da nossa igreja em Sirinhaém. Pastor Samuel, Pai do Senhor. Pai do Senhor, pastor. Uma alegria estar aqui. Prazer recebê-lo entre nós. Prazer é meu. Muito bom. E temos também aqui a presença do nosso querido evangelista Sóstenes Pereira, que coopera com o nosso pastor no departamento, na coordenação das uniões de adolescentes do Estado. Pai do Senhor, evangelista Sóstenes, prazer. Paz do Senhor, pastor Josiel, pastor Samuel, é uma satisfação estar convosco. Muito bem, temos aqui, não sei se de forma coincidente, mas eu creio que um propósito de Deus, dos missionários que vão analisar esta primeira lição, que tem como tema o propósito de manter a identidade. Esta lição, ela está baseada no primeiro capítulo do livro de Daniel e nós vamos aprender algumas coisas que o Senhor certamente tem reservado para o nosso coração. Você que está aí com a sua lição em casa, já pode estar de posse dela para a gente começar aqui a analisar. Nós vamos analisar sobre alguns aspectos, alguns episódios da vida do profeta Daniel e de seus amigos, né? Não somente Daniel, vamos também abordar Misael, Azarias, Ananias. A primeira lição fala sobre a preservação da identidade. A primeira pergunta que quero fazer é ao pastor Samuel Albuquerque, porque a lição nos diz que Daniel e seus amigos enfrentaram tempos difíceis, tempo de perseguições, de profanação, de pressão espiritual, e a gente queria fazer um paralelo com a nossa vida espiritual. Pastor Samuel, é possível preservar a fé em tempos hostis, em tempos contrários, como nós estamos vivendo? Sem dúvida, pastor Josiel. Agora, o que vai que vai definir é que tipo de fé a pessoa tem, não é? Claro. Porque se for uma fé natural, uma fé que todos os homens têm, né? Uma todas fé as comum, pessoas, uma todas as fé pessoas. comum. Então, possivelmente, quando vier os desafios para se manter a fé em Deus, alguém não vai conseguir, porque não é a fé que está firmada em Deus. A fé que vence desafio. É a fé natural. Aquela fé de tempos melhores, um otimismo, na verdade, né, que a pessoa tenha e que se chama de fé natural, mas, na verdade, é um sentimento comum a todos os homens de que as coisas podem melhorar. Agora, a fé que faz alguém vencer as hostilidades da vida, os desafios, as grandes batalhas que se levantam e ainda assim continuar comprometida com Deus, é uma fé que vem por
situações desta vida que o próprio Deus nos proporciona. Nós vemos no Novo Testamento já de forma mais detalhada esta questão da fé que nos leva a continuar firmes no nosso compromisso com Deus, mostrando que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a fé vem pelo fruto do Espírito Santo. Esse trabalhar de Deus sempre houve, em toda a história bíblica nós vamos encontrar e que Deus sempre operou produzindo fé, até mesmo através das situações, das experiências com Ele, como a Bíblia diz, Tiago fala sobre isso, que a fé, a provação produz não é? A temperança, a aprovação da nossa fé produz a perseverança, a paciência, não é? Tiago fala sobre isso. Verdade. Então, certamente Daniel e os seus amigos, ao longo da sua vida, desenvolveram esta fé em Deus, que não é uma fé natural, não é uma fé comum a todos os homens, que os homens já nascem com ela, não, mas vem por conhecer a Deus. E eles conheciam a Deus através da lei, não é? Através do ensino que era ministrado a eles. O exemplo dos pais. O exemplo dos pais, a história do seu povo, os milagres que Deus operou, não é? Em Israel, principalmente durante a caminhada no deserto. O povo de Deus, os judeus, iam sendo alimentados espiritualmente através de toda a sua história. E isso criava essa fé verdadeira em Deus que estava no coração de Daniel. Então, mesmo ele sendo levado cativo, não foi uma escolha, não é? Não foi porque eles escolheram ir para a Babilônia, como o Senhor mesmo disse, foram levados cativos e eles podiam muito bem dizer, nós, que vale confiar em Deus se estão... Mas não, eles estavam com aquela fé que suplanta as dificuldades e nos coloca em uma posição de compromisso com Deus, independente das situações. Muito bom. Nós entendemos de que Deus está acima de tudo isso e que deve ser obedecido, deve ser adorado. Esta é a fé verdadeira. Que nos faz vencer as hostilidades e as coisas contrárias. Pastor Sóstenes, depois de uma abertura tão rica de informações e uma análise tão precisa, tão bíblica, eu queria estender esta análise e perguntar ao senhor o seguinte: muitos foram os desafios que aqueles rapazes enfrentaram. Eu estou falando dos rapazes porque no contexto do livro de Daniel estão os 3 rapazes que vão aparecer mais na lição 3, mas nós estamos considerando que eles foram levados juntos à Babilônia. Um dos desafios que eles enfrentaram foi a preservação da linhagem. Está abordado aqui na lição, né? Daniel honrou a sua linhagem. Eu queria que o senhor nos desse assim, uma pequena explicação sobre o que é linhagem e a importância disso para a nossa caminhada espiritual. Certo. Pastor Josiel e Pastor Samuel, eu estava pensando aqui nesse cenário que foi colocado pelo Pastor Samuel sobre o contexto de Daniel. E me lembrei de um texto que até separei aqui, que está no 2º livro dos Reis, capítulo de número 20, versículos 16 em diante. Diz assim: Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até de teus filhos que procederem de ti e que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no paço do rei de Babilônia. Então, a palavra profética aqui já apresenta que Deus tinha designado que o povo haveria de ir para a Babilônia como consequência da vida de pecado que eles estavam vivendo. E já havia acontecido um contexto diferente com o Reino do Norte. Só lembrando aos que estão em casa nos assistindo que o reino de Israel foi dividido em 2 reinos. O Reino do Sul, tendo Judá como capital, né? Jerusalém como capital, e sendo chamado de Judá, e tendo o Reino do Norte, que era chamado também de Israel, que tinha Samaria como capital. Então a Assíria veio e, naquele processo de domínio do Reino do Norte, miscigenou o povo. Já o Reino do Sul, ele foi levado cativo para a Babilônia.
e levado para a Babilônia, eles não sofreram um processo de miscigenação, porque o processo de miscigenação descaracterizou o povo. Tanto é que já nos tempos de Jesus, aproximadamente 600 anos depois, ainda havia um conflito étnico-cultural, onde os samaritanos eram desprezados em relação aos judeus. Tanto é que hoje, nos nossos dias, a gente já não conhece a nação de Israel propriamente como tendo as suas tribos, dividindo, caracterizando cada um desses povos. Hoje é tudo chamado de judeu, porque quem manteve a linhagem, de fato, foram os judeus. Então, quando o pastor questiona sobre Daniel honrando a sua linhagem, é importante entender que houve um processo divino que Deus designou esse caminho para o povo judeu, e o próprio Daniel também se esforçou para isso. Ele era de uma linhagem denominada, como está no capítulo 1, versículo 3 do livro de Daniel. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Então, alguns dos que foram levados ali, e muitos comentaristas acreditam que Daniel pertencia justamente a essa linhagem real, a linhagem dos príncipes de Israel, que sucederiam na liderança. E Daniel, ele teve esse cuidado de ser preservado em todo o seu comportamento, mesmo estando aproximadamente 2.000 quilômetros fora de casa. A Babilônia sendo quem era, a Babilônia era conhecida como o grande império daquela época. Ali estava o Jardim Suspenso, que fazia parte justamente de uma das 7 maravilhas do mundo. 700 anos antes de Cristo, é registrado que na Babilônia foi analisado o primeiro eclipse solar. Então, o desenvolvimento científico, cultural na Babilônia era muito alto. E Daniel chega naquele contexto. Existe um autor chamado Vladimir Damião, que ele escreve o livro A História das Religiões, publicado pela CPAD. Ele diz: se a Babilônia não inventou a feitiçaria, eles foram um dos principais a reproduzirem as obras de feitiçaria. Aperfeiçoaram. Exatamente. E no dicionário de Wycliffe, ele, apresentando pela arqueologia a estrutura da Babilônia, ele chega a dizer que as ruas da Babilônia eram comparadas às avenidas de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Então, imagine aí a mega estrutura que estava ali. Porém, Daniel foi para aquele lugar e ele preservou a sua identidade, preservou a sua linhagem, ele se manteve firme, mesmo com toda a oportunidade de se contaminar com aquele ambiente. Daniel sabia de onde era e sabia quem era. Eu acho que é bem próprio dizer isso, né? Hoje somos família de Deus, né? Hoje a nossa linhagem espiritual é que nós somos filhos de Deus, porque linhagem é família, linhagem é descendência, linhagem é semente. Podemos dizer hoje que somos da linhagem de Deus e que devemos lutar, preservar e lutar por ela. Esse é um dos sentidos da nossa lição. Me veio uma questão no coração, porque nós estamos aqui com 2 obreiros da casa do Senhor, 2 ministros que foram missionários, ou que são missionários. Como diz o nosso pastor, missionário uma vez, missionário para sempre. Daniel e seus amigos foram levados para uma terra estranha e viveram como estrangeiros. E eu queria que cada um contasse, se quisesse fazer um paralelo com Daniel e seus amigos, como é ser estrangeiro? Porque é um desafio, e esse desafio os servos de Deus enfrentaram, né? Língua diferente, cultura diferente, pessoas diferentes. Pastor, faz um paralelo, por favor, entre Daniel vivendo numa terra estranha, nós vivendo numa terra estranha. Eu queria que o senhor ficasse bem à vontade para fazer essa análise. Ok, pastor, só queria salientar de que somos 3, né? Porque o senhor também teve a oportunidade de viver na missão. Quando nós estamos fora do país, uma das coisas que todos nós sentimos, e uma vez eu conversando com a missionária Mísia, perguntei para ela qual era a maior dificuldade de um missionário, e ela respondeu assim, com muita segurança: é uma solidão que só o missionário sente. Só quem é missionário sente, né? Para essa frase é importante. É bom destacar. Repita, por favor, pastor. Verdade. Ela me disse, a missionária Mísia de Guiné-Bissau, que está em Guiné-Bissau, disse que
a maior dificuldade de um missionário é uma solidão que só quem está fora do país sente. Porque por mais que estejamos rodeados de pessoas e estamos com a nossa família também, mas eles estão vivendo o mesmo que nós estamos vivendo, compartilham os mesmos sentimentos. E quando tive a experiência missionária, logo que cheguei, senti isto, no dia em que nosso pastor-presidente, com a comitiva que nos levou, deram aquele aceno de tchau lá no aeroporto, né? E o senhor sentiu isso várias vezes comigo, mesmo estando juntos algumas vezes no aeroporto. Então nós somos tomados por aquele sentimento, estamos sozinhos aqui, porque olhamos para todas aquelas pessoas de uma cultura diferente, uma língua diferente, um país diferente, e nos sentimos a falta dos demais parentes que aqui ficaram, a falta do nosso pastor-presidente, que não deixa de dar assistência, mas não está ali como sempre vemos aqui, física, né? A presença física da igreja. E, porém, mesmo faltando todas as pessoas tão importantes, está o Senhor ali conosco, né? Nós sentimos a presença de Deus muito perto. Essa presença de Deus é o tudo para enfrentarmos. É o que supre. É o que supre, sem dúvida. Eu um dia tive um reflexo assim, veio à minha mente uma cena assim de estar num círculo de oração com a igreja cantando, levantando da oração e cantando "Se tu minha alma, Deus suplica". Eu parei o carro e fui chorar, sentindo a falta da igreja, né? Maravilha. Imaginemos o que Daniel sentiu ali também, a falta dos seus cultos, dos rituais judaicos, né? Tudo isso, então é muito forte. Os companheiros de culto, né? De oração. Culto, Então, e ali, de alguma forma, ele foi fazer o seu próprio culto, né? Orar 3 vezes ao dia, e é o que o missionário faz também. Ele não pode abrir mão do seu exercício da piedade ali, mesmo tendo que aprender uma nova língua, que se adaptar a toda a cultura daquele país, mas a piedade, o seu culto, né? A devoção a Deus. Sua devoção a Deus, isso tem que se manter, porque senão a gente vai sentir falta de força mesmo para, não é? Mas como dizia o pastor Paulo Cristóvão, ele dizia assim, e acredito que o senhor ouviu alguma vez, ele dizia assim: aqui Jesus está bem pertinho da gente. Sempre dizia. Né? Aqui Jesus está bem pertinho da gente. E não tenho dúvida de que com Daniel não foi diferente. Vamos falar de missões. Eu vi os olhos dele enchendo de lágrimas. É bom falar de missões, mas vamos voltar para a revista. Pastor Sóstenes, o senhor é Daniel e o senhor acabou de ser deportado para a Babilônia. O senhor é um jovem, creio que aí com 17, 18 anos, a gente não sabe a idade precisa, né, do jovem Daniel, mas está por aí. O senhor chegou em Babilônia. Como um dia o senhor chegou em Moçambique com seus pais, uma terra estranha, língua, povo diferente, com cultura diferente. O que pensou Daniel? Os desafios que estavam sobre Daniel eram grandes, não é? Porque além da distância geográfica que ele tinha, e também existia uma distância cultural, linguística, ele teve que aprender um novo idioma, aprender essa nova cultura, conhecer uma nova estrutura de residência para ele, uma nova forma de governo. Então, todas essas questões foram bastante desafiadoras para Daniel, assim como também fomos missionários e tem todo um aprendizado de um vocabulário, de uma nova língua, de novos costumes, de alimentações que são propostas, alimentações propostas para nós. Daniel também enfrentou esses mesmos desafios. E Daniel não foi de forma voluntária, né? Ele foi, vou estudar em Babilônia, vou fazer minha vida em Babilônia. Ele foi levado, ele foi cativo, ele foi escravo. Exatamente. Impuseram a ele um novo estilo de vida, que é muito mais difícil do que... E ele tinha metas a cumprir, não é? Porque as orientações é que esses jovens deveriam estar adaptados para estar dentro de um padrão. Quer dizer que aquele jovem que não alcançasse aquele padrão não poderia estar dentro daquele seleto grupo. Claro. Conforme Daniel capítulo 4, né? Capítulo 1, versículo 4. Jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Então ele deveria ter todo esse requinte
além de ter esta habilidade para assimilação de cultura, teria que aprender uma língua e também saber transitar naquele novo ambiente. É o que o mundo tenta nos impor hoje, né? Falar uma nova língua, ter novos costumes, é o desafio de ser estrangeiro neste mundo. A lição nos diz no tópico 1.2 que Daniel viveu como um judeu em meio aos caldeus. E estamos falando que ele estava em uma terra estranha, longe de casa, longe da família, longe dos amigos, outra cultura, novos costumes, práticas idólatras, mas nunca esqueceu que era estrangeiro numa terra hostil a Deus. E a sua receita, que é onde está o texto base, né? O texto base, o versículo-chave da nossa lição, que é o capítulo 1, versículo 8. Eu vou pedir aos pastores para fazer uma análise deste versículo para a gente concluir este bloco. A palavra de Deus nos diz: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Aí está o segredo, aí está a chave, né, da vitória daquele servo de Deus. Então eu vou pedir ao pastor Samuel, posteriormente ao pastor Sóstenes, nós temos aqui ainda 5 minutinhos para concluir esse bloco, e cada um desse a sua impressão, a sua interpretação sobre este versículo tão importante para o nosso caminhada espiritual. Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Pastor, o que mais me chamou a atenção nesse versículo, para a gente comentar agora, é onde começa todas as coisas, né? Onde começa. Às vezes se vê uma atitude de alguém e não se analisa de onde começou, por que a pessoa fez isso. É verdade. Né? E assim, nós vemos que a palavra está dizendo assim, que Daniel assentou no seu coração. Então precisa começar no interior, no coração da pessoa. Maravilha. Não é? Não foi algo que Daniel fez sem antes refletir e dizer, não, o melhor é que eu, mesmo estando aqui, com vantagens, não é verdade? Porque ele vai para o palácio, como o pastor Sóstenes falou, tem a oportunidade de estudar, crescer, de prosperar, mas no seu coração ele medita. É verdade. Não é melhor ficar com Deus, é melhor continuar servindo a Deus. E fica aí uma mensagem para todos os jovens, antes de qualquer atitude, antes de qualquer decisão, antes medite com o seu coração, né? Ore a Deus para não fazer coisas que mais na frente se arrependa porque trocou o melhor por algo que achava bom, né? O melhor sempre será decidir por Deus, estar do lado de Deus. E foi isso que Daniel fez, mesmo tendo outras opções, né, diante dele. Lindo isso aí, né? Maravilhoso. Pastor Sóstenes, Daniel assentou, depende da versão bíblica, propôs no seu coração, decidiu não se contaminar. A mensagem para nós esses dias. Eu gostaria de fazer uso da própria lição. Pois não. Que há um destaque aqui feito pelo comentarista dizendo o seguinte: propôs, quer dizer, ele estabeleceu, fixou, ele pôs como um sinal, ele direcionou o seu coração, né? O seu coração, no caso, seria o interior, a sua mente, a sua vontade, o lugar das suas emoções. E, finalmente, ele propôs o quê? Não se contaminar, quer dizer, não se sujar, não se poluir e não profanar. Então, acredito que essas definições que estão na lição são bastante pertinentes aqui e mostram qual foi o posicionamento de Daniel. Possivelmente, diante de um grande banquete ou diante de vários banquetes, ele percebeu, existem algumas restrições alimentícias para mim, existem algumas coisas que são reguladas na minha religião, daquilo que Deus quer para mim, que eu não devo proceder. Ainda que socialmente eu me dê bem, mas diante de Deus, isso aqui vai cortar a minha comunhão. Então, entre estar bem socialmente e estar bem com Deus, eu prefiro estar bem com Deus. Então a gente pode resumir, como diz a lição, que Daniel fixou, estabeleceu em seu coração, não me deixarei profanar. Este deve ser o nosso intento, deve ser o nosso propósito. Nossa conversa está muito boa, mas o tempo passa, o tempo corre, né, velozmente.
Nós estamos concluindo já o primeiro bloco, mas daqui a pouco voltaremos. Vamos falar sobre a preservação da identidade, a preservação da marca de Deus em nossas vidas. Você fica aí, tá bom? É um tempinho para você ir lá tomar uma água, voltar, porque daqui a pouco estaremos com o segundo bloco, analisando a primeira lição do Simpósio de Doutrinas Bíblicas. Uma bênção de Deus para você, para o seu coração. Fica conosco. Muito bem, voltamos ao nosso primeiro programa Simpósio de Doutrinas Bíblicas. Primeiro episódio, né? Desta temporada 2024. Estamos abordando hoje a lição número 1, o propósito de manter a identidade. Já abordamos no primeiro bloco assuntos maravilhosos que enriquecem, né, a nossa vida espiritual. E nós vamos agora analisar, se tudo der certo, pelo tempo que a gente tem aqui, os tópicos 2 e 3 da nossa lição. O tópico 2, ele fala sobre a preservação da identidade. Eu queria começar aqui falando com o pastor Sóstenes sobre o que é identidade, o que é identidade cristã, o que é identidade no seu modo natural e o que seria preservar a identidade aplicando isso à nossa vida espiritual. Pois bem, pastor, eu gostaria de utilizar a própria lição que diz assim: podemos definir identidade como o conjunto das características e dos traços próprios de uma pessoa ou de um grupo. Então, esta definição aqui, eu acredito que é bastante clara, porque ela apresenta, de fato, o que vem a ser identidade. É aquilo que é inerente a cada um de nós. Então, a nossa composição, cada um de nós temos uma composição, características na nossa personalidade, no nosso caráter, no nosso temperamento. E essas características é que vão trazendo a nossa real... O conjunto delas. O conjunto delas é que vai trazer essa nossa identidade. É interessante que hoje nós temos um discurso muito amplo dentro dessa área, pessoas apresentando ideias sobre o assunto e dizendo que identidade é isso. Identidade muitas vezes está sendo relacionada às atrações, aos afetos, enquanto que, biblicamente, a identidade é vista de outra forma. O texto de Gênesis 1:26 é um texto tão conhecido, né? Mas é bom ler. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, nesta primeira frase aqui, nós vemos o que vem a ser identidade. É justamente características que estavam em Deus, os seus atributos, alguns dos seus atributos, ele comunicou ao homem. Atributos comunicáveis de Deus, não é? Sim. Há atributos que são incomunicáveis e há outros que são comunicáveis. Uhum. Então, houve atributos comunicáveis em Deus que ele comunicou ao homem. Por exemplo, Deus é amor e ele nos deu a capacidade de amar. Então, Deus é um ser social. O que é que a Bíblia diz? Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Nós também vivemos em sociedade. Então, Deus é um ser moral. É por isso que nós vivenciamos a moralidade. Então, a identidade ela é inerente a essa realidade. E a preservação, pastor, seria justamente o ato de conservar, de manter, de guardar, de poupar, de proteger, de defender. Então, quando nós pensamos na preservação da identidade, entendemos que Daniel tinha características nele como ser humano, tinha característica nele como pertencente a um grupo étnico, no caso sendo judeu. Certo. Ele tinha características religiosas sobre ele, que isto aí compunha a sua identidade. E ele estando em um outro ambiente, um ambiente diverso, pluralista, ele preservou, ele conservou, ele manteve, ele guardou aquilo que era característica dele. Que é um desafio para nós, nesses dias atuais, porque estamos vivendo um tempo que as pessoas parecem que não têm mais identidade, né? Exatamente. E a gente preservar a identidade cristã, as características cristãs, as características bíblicas, é um desafio muito grande para cada um de nós que somos cristãos, não é isso? Exatamente. Se o senhor se lembra, cada um de nós aqui devemos nos lembrar que antigamente, quando se perguntava quem é fulano, perguntava quem é você, quem é o senhor, quem é... As pessoas sabiam apresentar sua identidade. Eu sou fulano, meu nome é tal. Eu gosto disso, eu faço isso. Mas hoje, quando se pergunta às pessoas, hoje especialmente adolescentes, jovens, quem é você? Ele vai falar o que ele é baseado em afetos, em atrações, mas não mais naquilo que de fato o constitui como ser. E essa situação hoje cada dia mais está esvaziando, né, os conceitos reais e trazendo novos conceitos para as pessoas. Claro. Pastor Samuel, Daniel sabia que ele era
judeu, sabia que ele era um servo de Deus, sabia de onde vinha, qual era a sua linhagem, seus princípios, seus valores. E aí foi levado para a Babilônia, que já foi dito aqui pelo pastor Sóstenes, um lugar atrativo. E aí, certamente, como jovem, ele, Daniel, Misael, Azarias, lhes foi oferecido os encantos de Babilônia, né? As vantagens de Babilônia, né? A sedução de Babilônia. A lição nos diz que Daniel e seus amigos não se deixaram seduzir pelos encantos de Babilônia. Eu gostei muito dessa expressão, os encantos de Babilônia, claro, para fazer um paralelo com a nossa vida cristã. Eu queria que o senhor falasse para a gente o que seria hoje os encantos de Babilônia. Claro. Eu estava aqui me lembrando, pastor, que no espanhol a palavra para dizer que algo, que a pessoa gostou de algo é me encanta, né? Me encanta. Que eu gosto, aqui a gente diz eu gosto, lá eles dizem me encanta. É verdade. E eu tenho certeza que esses dias de simpósio o Espírito Santo vai trazer um fortalecimento, principalmente para os nossos jovens, adolescentes, para todos, né? Para que nós não sejamos atraídos também pelos encantos dos nossos dias, pelo que encantam as pessoas nos nossos dias. Uma vez que Babilônia representa o mundo, né? O mundo. Com as suas atrações, que contribuímos para ser atraído com a nossa natureza humana, que ela se inclina para o mal, como diz a Bíblia, o apóstolo Paulo diz isso, né? É verdade. Que a carne sempre está se inclinando para essas coisas. Sim, sim. E podemos dizer que o inimigo usa esses instrumentos mundanos, né? Esses meios para atrair um crente, como o crente Daniel, que em algum momento, a Bíblia não relata, mas quem sabe foi tentado também, né, por todas as atrações que haviam ali na Babilônia. A luxúria, sim, a comida, as atrações, tudo isso, diversão. muitas vezes, e o crente tem que estar vigiando, por isso Jesus falou que nós devemos orar, mas também vigiar, para que não sejamos encantados, podia ser a expressão, não é? Já que se trata de encanto, não é? Ser enganado por nosso próprio coração, que a Bíblia diz que enganoso é o coração, e se ficar olhando, pastor Sóstenes leu sobre o homem quando foi criado lá no Éden e recebe de Deus o privilégio de ser criado imagem e semelhança de Deus, mas depois é atraído pela conversa daquela serpente, né, do inimigo, que ali se aparece como uma serpente e apresenta aquele fruto à mulher, e a Bíblia diz que ela, vendo o fruto, se encantou. Não é? Se encantou. Então tenhamos muito cuidado, jovens, tenhamos muito cuidado, irmãos, com o que os nossos olhos veem, para que não sejamos atraídos. Daniel teve que estar ali tomando todo esse cuidado, porque oportunidades de ser dominado pelos encantos da Babilônia teve, como nós temos também. Ninguém está livre, não é? Ninguém está isento, ninguém pode dizer, não, jamais o mundo vai me atrair com nada. Tenhamos cuidado, porque a nossa natureza humana, ela, como disse Jesus, a carne é fraca. É verdade. Então tem que estar se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, como Paulo disse a Timóteo, não é? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E depois ele escreve sobre as armaduras de Deus e ele diz, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Em nós não há capacidade suficiente para dizermos, não, o mundo não vai me atrair. E se a carne é fraca? É verdade. E se a carne se inclina para o pecado? E aí o pecado do mundo pode atrair. Por isso temos que orar, vigiar e nos fortalecer em Deus, para que não aconteça de sermos encantados com os encantos da Babilônia. O senhor falava sobre essa expressão, me lembrou bem essa expressão, e a lição até fala sobre o hino da harpa, né? O hino 36. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. É verdade. São as atrações do mundo. Em outro hino da harpa cristã, eu acho que é o 26, os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória de além. Então são os encantos do mundo, são as atrações do mundo. Verdade. São as vantagens que o mundo oferece, mas são encantos de Babilônia. Não servem para Daniel, não servem para Azarias
Misael, Ananias não servem para nós, porque são encantos do mundo. Foi bonito isso, viu? E fará perder a identidade cristã, não é? Fará ficar, não é? É verdade. Sem tantas bênçãos da parte de Deus, que depende se nós mantivermos a identidade de um servo de Deus, como Daniel viveu. Quem se encanta com o mundo desencanta de Deus, né? É verdade. Nosso encanto tem que ser lá em cima. É verdade. Pastor Sóstenes, eu gostei muito da observação do pastor Samuel, fiquei tocado. E para que a gente possa resistir os encantos de Babilônia, precisamos ter estruturas espirituais, né? Estruturas espirituais, são falar sobre isso, que mudaram até os nomes dos servos de Deus, né? Mudaram os nomes de Daniel, de Ananias, de Azarias, de Misael, mudaram os seus nomes, mas não mudaram a essência, porque eles tinham estruturas espirituais. Nos fala um pouquinho sobre estrutura espiritual que nos faz resistir, vencer e resistir os encantos de Babilônia. Pastor Josiel, pastor Samuel, a estrutura nos fala justamente da disposição basilar, né, para a construção de algum projeto. A estrutura é a base, né, a armação aonde todo o projeto se estabelece. Então, a bela vida, a bela biografia de Daniel, que é estudada, analisada, refletida exaustivamente, ela tem uma base. E eu encontro essa base, pastor, no livro de Daniel, capítulo de número 2 e o verso de número 23. O texto bíblico diz assim: ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto ao rei. Este texto, para mim, é um texto áureo da vida de Daniel, onde mostra o segredo dele. Ele estava na Babilônia, mas na hora que ele enfrentou uma aflição, na hora que ele sofreu os encantos, ele rejeitou, dizendo: eu assento no meu coração não me contaminar. Mas na hora que ele sofreu uma ameaça de morte, ele disse: me dá um tempo para orar. E quando a resposta veio, o que foi que ele disse? Ó Deus de meus pais. Quer dizer, existia uma estrutura basilar. Uma base. Existia uma base. Qual era a base? A fé em Deus. Qual era a base? Os ensinamentos que os pais dele tinham passado para ele. Sim. Então, essa estrutura bíblica, de leitura, de conhecimento da palavra de Deus, a fé doméstica, de casa, os pais ensinando, transmitindo, a experiência com o próprio Deus. A busca, né? Então, tudo isso aí serviu como estrutura para ele. Então, para se vencer os encantos, para ser preservado diante dessas situações, a estrutura é o beabá. Nós estamos vivendo numa época moderna, onde existem tantos mecanismos, né? Essas teologias coaches aí ensinando 3 passos para alcançar o coração de Deus, 5 passos para conquistar a vitória, o processo. Mas, na verdade, a Bíblia mostra o beabá. Leitura da palavra, oração, culto doméstico. E aí, essa comunhão com Deus. Estão vendendo adornos, mas não tem onde colocar, porque não tem base, não tem estrutura, não tem coluna, não tem parede. São só enfeites. E isso sustenta a casa. Exatamente. Eu tenho uma notícia muito boa e outra não tão boa para dar aos meus amados irmãos. A muito boa que o Senhor está conosco, está nos usando para a vida de muitas pessoas. Deus está usando a análise dessa lição para fortalecer vidas. Eu tenho certeza que, como nós que estamos aqui sentindo a presença de Deus, muita gente em casa está sentindo a presença do Senhor, mas o nosso tempo está acabando. E a gente tem aqui poucos minutos para a gente concluir a análise dessa belíssima lição. É só a primeira, tá? É só a primeira. Teremos mais 6 depois dessa. E nós vamos partir para o terceiro tópico da lição, que fala sobre a preservação da marca divina. Porque, como disse aqui o pastor Sóstenes no começo, que pôr no coração é estabelecer um sinal, uma marca de Deus. E Daniel, ele estabeleceu uma marca ali em Babilônia. A lição vai dizer mais na frente que Babilônia nunca mais foi a mesma depois de Daniel. Nunca mais. Babilônia nunca mais foi a mesma Babilônia, porque estava ali um servo de Deus. E a lição fala que ele se tornou um intérprete dos caminhos de Deus, uma leal testemunha e um profeta do Senhor. E aí a gente vai concluir aqui, cada um dizendo em poucas palavras o que seria isso para os dias atuais. Eu vou falar sobre ser um intérprete,
só para a gente ganhar um tempinho aqui. Depois o pastor Samuel vai falar sobre ser uma leal testemunha e o pastor Sóstenes fala sobre ser um profeta, para a gente concluir a nossa lição. Daniel tornou-se um intérprete dos caminhos de Deus, porque quando ele chegou em Babilônia, ele mostrou a todos como Deus gostaria que um homem se portasse diante dele. Daniel, ele traduziu para a Babilônia os sentimentos de Deus. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Que vivamos de forma que as pessoas olhem para nós e vejam os princípios de Deus e a vontade de Deus sendo estabelecida. Isto é ser intérprete dos caminhos de Deus. Queria pedir ao pastor Samuel que falasse sobre ser testemunha de Deus. Deus, nestes últimos dias, precisa, deseja, quer ter testemunhas fiéis na terra. Eu queria que o senhor comentasse isso, pastor. Com certeza, pastor. E assim, eu entendo que é o grande motivo pelo qual a igreja está na terra. Pois não. É a necessidade que Deus tem de que mostrem o seu caminho àqueles que estão perdidos. Daniel, ele cumpriu esta tão nobre missão ali em Babilônia, onde havia tanta ignorância, a respeito de Deus. O paganismo predominava, a idolatria, os deuses de Babilônia eram muito fortes. E chega Daniel, e ele influencia nesse contexto de uma maneira que depois até o rei glorifica Deus também através da vida de Daniel. E aí vem Jesus num contexto também em que chama os homens de perdidos, né? Jesus disse assim, o Filho do Homem veio buscar aquele que se havia perdido. Perdido por quê? Porque as pessoas, por mais que digam que creem em Deus, que amam a Deus, que desejam a Deus, mas não conhecem os caminhos de Deus. E muitos até leem a Bíblia e é como aquele eunuco que diz assim, como poderei entender se não tem quem me explique? Nós precisamos entender de que esta missão é a missão precípua da igreja. Outro não fará, somos nós os Daniéis deste tempo. Os intérpretes de Deus, as testemunhas de Deus. Aquele que pode mostrar, porque é como alguém já disse, o engenheiro pode falar de construção, de planta, o médico pode falar de saúde. Quem pode falar de Deus? Quem conhece a este Deus. É verdade. Quem conhece, quem tem experiência. Então, Daniel foi esse instrumento de Deus para mostrar aquelas pessoas, e nós somos hoje. Que privilégio, né? Que privilégio. Que bênção. Muitos não estão entendendo ou ainda não assumiram esse lugar como crente, como um servo de Deus, nessa Babilônia que nós vivemos hoje. Não é diferente, é muito interessante. Quando começamos a comparar as coisas com o olhar espiritual, auxiliados pelo Espírito Santo, nós entendemos. E Deus está trazendo agora, que todos os anos o simpósio é muito pontual, não é? Muito atual ali, para aquela muito dirigido por Deus. E nessa época, Deus quer nos mostrar que nós somos o que Deus tem, não é? Exatamente nesse momento, no contexto em que nós estamos vivendo, assim como Daniel também. Nós somos, então, pastor Sóstenes, os intérpretes dos caminhos de Deus. Nós somos as leais testemunhas que Deus tem na terra. Né? Em Apocalipse, uma expressão linda que fala sobre a fiel testemunha. Nós somos as fiéis testemunhas de Deus. Que Deus nos dê a graça de sermos assim. Eu queria que o senhor falasse sobre Daniel como um profeta do Senhor, porque Daniel foi um profeta do Senhor no meio dos inimigos, né? Não foi a inteligência de Daniel que o distinguiu. Tinha algo de Deus, ele era profeta de Deus, ele era a voz de Deus. Tem uma lição que vai falar sobre isso, né? Daniel como a voz de Deus, é a lição número 4, mas a gente vai depurar mais esse assunto à frente. Mas eu queria que o senhor falasse sobre Daniel como um profeta do Senhor e fazendo um paralelo para nós. Nós somos os profetas de Deus para este tempo. Pastor, eu gostaria de ler mais uma vez um texto. Por favor. Das Escrituras. Daniel capítulo 5, versículos 10 e 11. Diz assim: a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente.
Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Eu escolhi esse texto para trazer esta minha última fala aqui, porque Daniel, ele foi escolhido como profeta, Deus o estabeleceu como profeta naquela terra, e o reconhecimento não só veio dos céus. Em Daniel capítulo 10, versículo 11, o anjo do Senhor aparece a Daniel e diz assim, muito desejado. Havia um reconhecimento celeste, mas na terra havia um reconhecimento entre os magos, entre os astrólogos, entre os feiticeiros, os adivinhadores, os sábios. Todos sabiam que Daniel era profeta de Deus. Então, o homem de Deus, ele é destacado não somente por uma imposição que pode surgir até mesmo dele, dizendo, eu sou homem de Deus. Daniel não se fez disso. Ele não se utilizou desse tipo de atitude, mas ele era reconhecido publicamente. Ele foi chamado aqui porque, de fato, havia sinais da presença de Deus com ele. Então, este profeta, ele era homem de Deus porque nele havia características dadas pelo Senhor. E como o Senhor bem disse, a Babilônia não foi mais a mesma depois da presença de Daniel. Nós estamos realmente já partindo para a conclusão deste primeiro episódio da temporada 2024 do Simpósio de Doutrinas Bíblicas. E nós queremos pedir aos nossos queridos ministros aqui, os pastores, para trazer a sua palavra final, as suas considerações finais. Eu vou pedir primeiro ao pastor Samuel, depois ao pastor Sóstenes, depois o pastor Samuel vai orar por nós. E eu queria que o senhor se dirigisse aos irmãos que estão em casa e trouxesse a sua palavra, já de antemão agradecendo a sua presença em nome do nosso pastor presidente, Amém. Da igreja e da Rede Brasil. Amém. Eu também quero agradecer ao nosso pastor presidente por esta oportunidade de estarmos aqui nesse momento tão bom, não é? Maravilhoso. Chegamos sempre com um certo nervosismo, mas depois o Espírito Santo toma o ambiente. É maravilhoso. E eu acredito, pastor, que já está acontecendo com cada um que está participando, que participou aqui conosco, o mesmo que está acontecendo comigo, não é? O desejo de participar do simpósio e não perder um só momento, porque Deus falará, tratará de uma maneira muito especial. Glória a Deus. Nossa responsabilidade diante de Deus é a mesma de Daniel ali em Babilônia. Então, que Deus ajude a todos, e eu me incluo também nesta carência da ajuda de Deus, para que nós possamos sempre ser como o crente Daniel ali em Babilônia, que só glorificou o nome do Senhor, não é? Em todos os momentos ali, o nome do Senhor foi glorificado, Deus se revelou, se fez conhecido através do seu servo. Vamos pedir isso a Deus, que nos ajude para que em todo tempo Ele possa ser o que aparece, não é? Na vida de Daniel, Deus aparece de uma maneira muito gloriosa. E o simpósio seriense será uma bênção. Amém. Amém. Glória a Jesus. Pastor Sóstenes. Amém. Também queremos externar nossa gratidão ao nosso bom Deus por estar participando desse momento tão especial, né? Ladeado aqui com os pastores que conheci na juventude, né? É verdade. E hoje estar aqui cooperando na obra do Senhor é uma bênção. Agradecer também ao nosso amado pastor pela confiança em nós depositada e, como disse o pastor Samuel, estar aqui com os amados, chegamos um pouco apreensivos, né? Mas depois vamos nos acomodando pela ajuda do Espírito Santo. E quero dizer a você, meu querido irmão, minha querida irmã que está nos acompanhando agora, que, por certo, Deus tem uma palavra para a sua vida. Se for possível, vá até a congregação polo da sua área ou então a matriz no setor ou na filial, adquira a sua revista e absorva os ensinamentos que serão dados ali, porque terão ensinamentos muito importantes para a nossa edificação espiritual. Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que o Senhor te abençoe. Amanhã teremos mais um programa Simpósio de Doutrinas Bíblicas aqui na Rede Brasil, sempre às 21h30, tá? Coloca isso na sua agenda, não perca. E como disse aqui os pastores, acompanhe aqui a programação na Rede Brasil, que isso é um suporte, isso dá subsídio para o pregador, uma compreensão da lição, mas é importante a sua participação presencial lá na congregação,
você que é aí de uma área administrativa, de um setor, de uma filial e até no campo missionário, tá? Porque esse trabalho se estende também ao campo missionário. A revista ela é traduzida em espanhol, é traduzida em inglês, para que os irmãos possam acompanhar. Que o Senhor te abençoe, nós vamos orar por você, orar por sua família e amanhã te esperamos aqui outra vez. Pastor Samuel, por favor, ore conosco. Sim, senhor pastor. Oremos a Deus. Pai, eu quero te louvar por este momento que aqui passamos, meditando na tua palavra e também compartilhando com todos aqueles que estarão, Senhor, assistindo este programa. Tenho certeza, Senhor, que a tua palavra produzirá frutos. Oh Deus, eu te louvo, porque podemos, Senhor, ler e ouvir a tua palavra todos os dias. Pai bendito, que o teu Espírito Santo continue operando nos corações nestes dias de simpósio. Te louvo, ó Deus, por tua orientação ao coração do nosso pastor presidente para instituir este simpósio de doutrina neste período que tem sido de bênçãos para a tua igreja. Este ano não será diferente. Deus Todo-Poderoso, é no nome de Jesus que nós tudo te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Não perca amanhã, 21 horas, 30 minutos aqui na Rede Brasil, mais um programa Simpósio de Doutrinas Bíblicas. Que o Senhor te abençoe.